Sabe aquela ideia genial para um aplicativo que você tem na cabeça? Já parou para pensar como ela vira um programa de verdade, que roda no seu celular? Parece mágica, né? Mas não é. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério, passo a passo, usando uma das linguagens de programação mais famosas do mundo, o Java. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente pega um pensamento, algo super abstrato, e transforma isso em comandos que uma máquina que, vamos ser sinceros, só entende ligado e desligado, 0 e 1, consegue executar? Bora embarcar essa jornada para descobrir como tudo isso se conecta. Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver como transformar ideias em instruções. Depois, como traduzir isso para a máquina entender. Aí vamos mergulhar na solução genial do Java, conhecer o kit de ferramentas essencial e, para fechar com chave de ouro, vamos criar nosso primeiríssimo programa. Vamos nessa? Então, vamos lá, começando pelo começo. O que exatamente é um software? E o que são essas tais linguagens de programação que a gente usa para criar esses softwares? Pensa assim, ó. O hardware é o corpo do computador, sabe? O processador, a memória, a tela, as partes físicas. E o software? O software é o cérebro. É a parte inteligente, a alma da máquina. É o conjunto de ordens que diz para o corpo exatamente o que ele tem que fazer. Ok, e como a gente escreve essas ordens para o cérebro do computador? A gente usa uma linguagem de programação. É literalmente um idioma. Do mesmo jeito que a gente usa o português para se comunicar, a gente usa linguagens como Java para conversar com o computador e dizer o que a gente quer que ele faça. Certo, mas aí a gente tem um grande problema. O computador não fala Java, nem Python, nem nenhuma outra linguagem humana. O idioma dele é super básico, é só 0 e 1. Então, como que o nosso código, que parece um pouco com o inglês, vira algo que a máquina entende? Simples, ele precisa ser traduzido. E existem basicamente duas maneiras de fazer essa tradução. A analogia perfeita para isso é a seguinte: a compilação é como pegar um livro inteiro, em inglês, e entregar para um tradutor. Ele vai trabalhar no livro todo e, no final, te devolve uma versão completa em português, prontinha para ser lida. Já a interpretação é como ter um intérprete do seu lado numa conversa. Você fala uma frase, ele traduz na hora. Fala outra, ele traduz de novo. É um processo em tempo real, frase por frase. Então, olha como funciona na compilação. Primeiro, a gente escreve o nosso código. Depois, um programa chamado compilador lê tudo e traduz de uma vez só. Aí, outra ferramenta junta tudo o que precisa e, pronto, temos um arquivo final, um executável. A tradução acontece toda de uma vez, antes de o programa rodar. Já com a interpretação, a pegada é outra. A gente também escreve o código, mas aí um interpretador entra em cena. Ele lê a primeira linha, traduz e executa. Lê a segunda, traduz e executa. E assim por diante, uma por uma. O programa vai rodando na hora, sem gerar aquele arquivo final separado. Tá, legal. E o Java? Ele é compilado ou interpretado? E aqui vem a parte genial da história. Em vez de escolher um ou outro, os criadores do Java pensaram: e se a gente pegasse o melhor dos dois mundos? Foi exatamente isso que eles fizeram. A grande sacada do Java, desde o início, sempre foi a portabilidade. A ideia era criar uma linguagem que permitisse escrever um programa uma única vez e ele rodasse em qualquer lugar, num servidor gigante, num computador normal, num celular, sem precisar mudar uma linha de código. E como eles conseguiram essa mágica? A solução foi genial. O código Java é sim compilado, mas ele não é traduzido para a linguagem de um computador específico, tipo Windows ou Mac. Não. Ele é traduzido para um formato intermediário, um arquivo universal. E esse arquivo foi feito para rodar numa espécie de computador de mentira, uma máquina virtual que pode existir em qualquer sistema. E o nome desse código intermediário universal é bytecode. É aqui que a mágica acontece. Pensa no bytecode como se fosse um Esperanto dos computadores. É um idioma que não é nativo de ninguém, mas que toda a máquina virtual Java no mundo consegue entender. E essa máquina virtual que vai aí sim interpretar esse bytecode em tempo real para o sistema operacional onde ela está rodando. Beleza. Para toda essa engrenagem funcionar, a gente precisa de algumas peças. Vamos entender agora 3 siglas que são coração do ecossistema Java: JDK, JRE e JVM. Pensa nessas 3 siglas como se fossem aquelas bonecas russas, uma dentro da outra. A menorzinha, o núcleo de tudo, é a JVM, a máquina virtual Java. Ela é o motor que, de fato, executa o bytecode. Para apenas rodar um programa em Java, você precisa da boneca do meio, o JRE, que é o ambiente de execução.
ele já vem com a JVM dentro. Agora, se você quer desenvolver, criar seus próprios programas, aí você precisa da boneca maior de todas, o JDK, o Kit de Desenvolvimento. Ele tem tudo, o JRE, a JVM e mais as ferramentas de compilação. Então, a JVM é a peça-chave, a tradutora final. Ela faz a ponte entre aquele bytecode universal e o processador do seu computador. É a JVM que, na hora da execução, olha para o bytecode e fala: ok, estou no Mac, então a tradução é essa. Ou, opa, agora estou no Windows, a tradução é essa aqui. É por causa dela que o lema "escreva uma vez, rode em qualquer lugar" funciona. E onde é que os programadores escrevem todo esse código? Geralmente num lugar chamado IDE. Pensa numa IDE como o cockpit de um avião para o desenvolvedor. É um programa que junta tudo o que ele precisa num só lugar, um editor de código super inteligente, o compilador, ferramentas para achar erros, tudo organizado para facilitar a vida e aumentar a produtividade. Chega de teoria. Agora que a gente já entendeu o conceito, vamos botar a mão na massa. Ou melhor, vamos analisar o código. Vamos desvendar o programa mais clássico da história da programação, o ritual de passagem de todo desenvolvedor, o famoso Olá Mundo. Olha aí, eu sei, à primeira vista pode parecer um monte de palavras estranhas, mas relaxa. Cada pedacinho aí tem um porquê de existir, uma função bem específica. Vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça, para entender o que cada linha faz. Primeira linha, Public Class Hello World. Em Java, a gente organiza tudo dentro de classes. Uma classe é como se fosse uma caixa, um container para o nosso código. E a regra número 1, super importante, é o nome que a gente dá para a classe, nesse caso Hello World, tem que ser idêntico ao nome do arquivo, que vai se chamar helloworld.java. Ok, dentro da nossa caixa, a gente precisa de uma porta de entrada, certo? Um lugar por onde o programa começa a rodar. Em Java, essa porta de entrada tem nome e sobrenome. É sempre o método main. Quando a gente executa o programa, a JVM vai procurar exatamente por essa linha para saber por onde começar. E, finalmente, a ação de verdade. É essa linha que faz o trabalho. Ela basicamente diz: ei, sistema system, use a sua saída padrão out para imprimir uma linha println com o texto Olá Mundo. Simples assim. E aquele ponto e vírgula no final é obrigatório. É como se fosse o ponto final de cada frase, cada comando em Java. Então, recapitulando as regrinhas de ouro que a gente viu, todo comando termina com ponto e vírgula sem exceção. Java faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, então hello é uma coisa e hello é outra. E o fluxo é sempre esse. A gente escreve um arquivo .java, compila e ele vira um arquivo .class para rodar. Pronto, tá aí o caminho completo, da ideia até um programa funcionando. A gente viu a teoria, as ferramentas e um exemplo prático. O Olá Mundo é sempre só o começo, o primeiro passo. A verdadeira questão, agora que a porta está aberta, é o que você vai construir a seguir.